Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O texto da Bíblia Sagrada que nós trazemos hoje para você está em Salmos 92, e nós vamos ler 2 versinhos, tá? Esse é o texto que eu trago para a gente refletir hoje. Salmos 92, verso 12 e verso 13, tá? Diz assim a palavra do Senhor: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Esse texto, ele é um texto maravilhoso, né? Onde o próprio Deus inspira o escritor, né, a fazer uma comparação com o cedro do Líbano, né, e também a palmeira. Eu já preguei isso em algum sermão meu aí, né, sobre esse texto, né. O cedro do Líbano, por que Deus inspira o escritor a comparar o cedro do Líbano e a palmeira com o justo, né? Com o Filho de Deus justo? O cedro, a palmeira, é uma das poucas árvores, né, que ela não depende do solo, né, para florescer. Se você levar uma palmeira para o deserto, lá ela floresce e dá fruta. Se você levar uma palmeira para um lugar onde é muito molhado, né, uma terra bem molhada, lá ela florescerá e também dá fruto. Tá certo? Já o cedro, quando ele cresce 5 centímetros acima da terra, a raiz dele já tem crescido 1,5 metro para baixo. Entende? Então, o cedro é muito difícil de você arrancar ele, tá? Para muitas árvores, pedra embaixo na terra, ela impede, né? É um obstáculo para muitas árvores, né? Mas já para o cedro, essas pedras lá embaixo, quando ele topa na pedra, ele não tem problema, para ele é auxílio. Quanto mais pedras, mais ele se agarra, mais ele ganha sustentabilidade, tá? Então o cedro, ele com 5 centímetros, quando ele cresce 5 centímetros em cima da terra, ele já está com 5 anos de idade, ele já está com 5 anos de idade e a sua raiz já tem crescido 1,5 metro para baixo da terra, tá? Quando ele chega na sua fase adulta, 40 metros, tá? 40 metros de altura é a sua fase adulta, mas a sua raiz não para de crescer. Ela continua crescendo incansavelmente, tá certo? Então está aí a comparação. Por que Deus ele inspira o escritor a comparar o justo com o cedro e a palmeira? Tá certo? O que esse texto ele quer mostrar para mim e para você? Ele quer mostrar para mim e para você que para mim ser justo, né? Para que eu venha vencer, para que eu venha estar fazendo a vontade de Deus, eu tenho que ser justo. E o que é um justo para um cristão, né? Um cristão, para ele ser justo, depois que ele se batiza, ele tem que andar nos caminhos de Deus, né? Ele tem que pedir a Deus sabedoria, entendimento, o Espírito Santo para estar ali conduzindo nos caminhos sagrados, né? E aí ele tem que pôr em prática, em ler a palavra de Deus, né? Todo santo dia. É um alimento espiritual todo santo dia, né? A gente, no levantar, a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente agradece a Deus pela noite maravilhosa, pelo dia que Deus está nos proporcionando, pelo cuidado, pela proteção do nosso Pai Celestial, né? A gente pede proteção para aquele dia que vai se iniciar ali, né? A gente pede, agradece pela família, a gente agradece a Deus, né? Esse é um trabalho de um cristão, tá? Agradecer o Criador todo santo dia, tá? Agradece pelo alimento,
né? Você ora a Deus, você conversa com Deus, você tem um momento seu com Deus, com o Pai Celestial, tá? Isso é ser cristão, isso é ser justo, tá? É você saber que alguém está precisando de ajuda e você ir lá e ajudar, né? Tem pessoas que falam, ah, mas eu não tenho nem para mim. Você tem sim, tá? Esse negócio de falar, ah, eu não tenho nem para mim, isso é o eu maior do que a bondade, tá? É o eu falando mais alto do que a bondade, tá bom? Então, se você ganha 20 reais todo dia, vamos supor, você ganha 20 reais todo dia, você tem condição de dar R$ 1 para uma pessoa que não tem um pão de queijo para comer, para tomar um café, tá bom? Deus te dá todo santo dia. E pode ficar tranquilo, porque tudo que você faz para Deus, tá? Tudo que você faz para o seu irmão aqui, para o ser humano, você não está fazendo para ele, tá? Você está fazendo para ele, mas na verdade você está fazendo para Deus, tá bom? Porque Deus ama quem cuida dos seus filhos. Deus ama quem cuida do seu próximo, tá bom? Então não só ajuda financeira ou qualquer tipo de coisa, se você souber, entende? Que o seu irmão, mesmo que não seja seu irmão da mesma fé sua, tá? O próximo esteja precisando de ajuda e você poder ajudar, ajude, porque você só ganha com isso, tá? Não é você ir fazer para ser abençoado, não é você ir fazer para ganhar aquilo, não é você falar, ah, eu vou fazer isso aqui para mim ganhar isso aqui, não. Isso é um dever seu como ser humano, entende? Porque quando você faz o bem, isso dá testemunho de quem é você, entende? Quando você faz o bem às pessoas, trabalha para mudar o seu coração, para ver a necessidade das pessoas, isso mostra que você é um servo de Deus. Entende? Isso só mostra que você é um servo de Deus. Assim como a lei de Deus, ela mostra, né, o meu pecado, né? Ela consegue mostrar o meu pecado, né? O que é certo eu fazer e o que é errado eu fazer. Também quando você faz o bem às pessoas, isso mostra o seu caráter, tá? Quando você age como um justo, tá? Isso mostra o seu caráter. É orar a Deus, é agradecer, é ter comunhão na sua igreja, entende? Com seus irmãos de fé. É pregar a palavra de Deus, é falar de Deus para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão necessitando de escutar a palavra de Deus, tá? Então isso é ser justo, tá certo? E aí quando você faz tudo isso, né? Tudo isso que é o que Deus pede, né? Que a gente ore, que a gente agradeça, que a gente ame o nosso próximo, né? Que a gente creia no Filho Salvador dele, que é Jesus Cristo, né? Que a gente viva nos caminhos de Jesus, isso nos torna justo, tá? Eu não me torno justo somente porque eu me batizei na igreja. Não. Eu não me torno justo porque eu vou para congregar com os irmãos. Não, eu tenho que fazer é um conjunto de coisas que eu tenho que fazer para mim me tornar um justo, tá? E não é fácil, é muito difícil. Nós temos que estar buscando todo santo dia. Todo santo dia. Lembra? Deus, depois que Moisés morre, Deus chama Josué. E o que Deus fala para Josué? Fala, ó Josué, se você ler esse livro dia e noite, eu serei o Senhor teu Deus, eu estarei contigo, amaldiçoarei quem te amaldiçoar e abençoarei e exaltarei quem te exaltar. Entende? E a gente sabe o que aconteceu na vida de Josué, né? Josué foi muito vitorioso graças a Deus. Foi muito vitorioso graças ao nosso Pai Celestial. Por que ele foi vitorioso? Porque ele fez o que o Pai pediu que ele fizesse. Então quando nós falamos, sim Senhor, nós te aceitamos, nós queremos viver nos teus caminhos, nós temos que viver nos caminhos mesmo, tá? Para que a gente se torne um justo. E quando a gente se torna justo, os nossos frutos começam a aparecer, a gente floresce, a gente cresce, tá? É impossível eu e você crescer na fé se a gente não exercermos fé, tá? Para a gente exercer fé, a gente tem que praticar a fé, tá certo? Então praticar a fé é isso, ser justo é isso, tá? É agradar o nosso Deus todo santo dia. E cuidar das pessoas que estão ao nosso redor quando precisarem de nós, tá bom?
Então é isso aí, a mensagem de hoje, Salmos 92, verso 12 e verso 3. Tá bom? Fique com Deus e que Deus nos abençoe.